no capítulo 23 e no versículo 18. Números, capítulo 23 e no versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. O profeta, a profecia de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirás ele e não fará? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois eles têm abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E o Senhor, seu Deus, é com eles, e entre eles se ouve alaridos de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisa Deus tem feito. Amém? Poder sentar. Olha, essa mensagem é uma mensagem preparada para quebra de maldição. Porque hoje nós vivemos um tempo muito complicado. Você sabe que uma das maiores invejas que existe, a maior maldição que existe na vida do povo é a inveja. A inveja é como o pecado de feitiçaria, o pior. Então, a gente tem que observar aquilo que Deus determina. E aqui ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não faria, dizendo ele não cumpriria. Porque quando Balaque chamou a Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel, Deus já tinha decidido abençoar. Quando nós buscamos a Deus, irmão, uma bênção, Deus se promete nos abençoar. Então não há maldição que venha cair sobre nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem está na nossa direção nos cobrindo. Porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende de nada do que faz. Se Deus se arrependesse, o que seria do ser humano? O que seria do homem? Nós estamos caminhando para um tempo, irmão, que hoje qualquer animal tem mais valor do que um ser humano. Entendeu? Isso é bênção ou maldição? A quem que Deus colocou o coração dele? Foi no animal ou foi no homem? A quem Deus abençoou como líder em sobre todos os animais? Foi um animal ou foi um homem? Quando Deus criou Adão, ele criou todos os animais. E Adão liderava. Adão colocava o nome de todos os animais que existem hoje na face da terra. Todos esses animais que existem hoje foram da época de Adão. Mas no coração de Adão estava o Espírito de Deus. Enquanto hoje nós vemos todo mundo fazendo o contrário. Entendeu? Então, não que eu não goste de animal, pelo contrário, eu gosto de animal sim. Só que eu não posso valorizar um animal mais do que um filho, mais do que um irmão, mais do que uma pessoa. Porque aí eu estou saindo do propósito de Deus na minha vida. Amém?
Porque quando Deus chamou Jeremias, ele disse: eu coloco a minha palavra na sua boca. Quando Deus chamou Daniel, colocou o coração de Deus em Daniel. Então nós temos que buscar. Quando Deus chamou Davi, quem era Davi? Davi era um cuidador de ovelha, né? Mas quem era mais importante lá? Era Davi ou era as ovelhas? Né? Em quem Deus colocou o Espírito do Senhor? Foi em Davi ou foi nos animais? Então essas maldições têm que ser quebradas, irmão. Porque muitas vezes a gente vê coisas que não dá para entender. Esses dias mesmo teve um rapaz que só porque tocou o cachorro da frente da casa dele, o outro foi lá, o dono do cachorro foi lá e bateu no cara, quase arrebentou e ainda prometeu matar o cara. Por quê? A quem que essa pessoa está servindo? Aonde está o amor de Deus no coração dessa pessoa? Então nós temos que entender o seguinte, que nós podemos ter qualquer tipo de animal que você quiser, porém não pode superar o valor de um ser humano. Amém? Porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não falou: fazemos os animais a nossa imagem e semelhança. Falou? Não. Deus falou: façamos o homem. E tudo que o homem fez, Deus abençoou. A única coisa que Deus não abençoou foi a morte de Caim, de Abel contra Caim. E por quê? Porque Deus tinha escolhido. Sempre nós vemos o primogênito é o primeiro filho do casal. Então, a época que nós observamos, naquela época falava-se muito no primogênito. Mas quem era o primogênito de Adão? Quem era? Era Caim. A quem Deus abençoou? Abel. Quem era o primogênito de Abraão? Quem era? Era Ismael. Mas a quem que Deus abençoou? A Isaac. E assim por diante, irmão. Deus tem abençoado. Quem era o primogênito de Jacó? Quem era o primogênito de Jacó? José. Não, o primogênito de Jacó seria o primeiro filho dele. Mas José foi o 11º filho. Porque José era filho de Raquel. Né? E Rubens é o primeiro filho de Jacó. Então o primogênito de Jacó seria Rubens. Mas não foi Rubens que Deus abençoou. Não foi a Rubens que Deus entregou a promessa da herança de Abraão, foi a José. 11º filho do casamento de Jacó. Então, nós vemos que ali, nós vemos aonde está a bênção e a maldição. Olha bem, quando a bênção chega, a maldição tem que sair. Entendeu? Por mais complicada que seja a sua situação, o seu dia a dia, você tem que entender uma coisa, que Deus vai prevalecer a bênção na sua vida e não a maldição. Porque aonde Deus transformou a maldição em bênção. Quando Balaão foi para amaldiçoar os filhos de Israel, no abrir da boca de Balaão, Deus transformou a palavra dele em bênção. Em vez dele amaldiçoar os filhos de Israel, ele abençoou. A ponto dele dizer que ele não podia fazer outra coisa. Olha bem, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é como ele, e nele é entre eles. Se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, a sua força são como o unicórnio. Olha o versículo 23 que diz. O versículo 23 que diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel, nem tempo se dirá de Jacó e de Israel.
que coisa Deus tem feito. Deus tem preparado tudo para que as pessoas entendam o que é que Deus quer fazer na vida de cada um. Porque Deus tem os seus propósitos. Os propósitos de Deus não são os nossos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e fazemos. Porque aqui nós não podemos deixar nenhum espaço para que o inimigo possa trazer sobre nós nenhuma sorte negativa, nenhuma sorte de maldição, porque nós somos alcançados por Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz o que? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, e cuidar em fazer e cumprir todos os mandamentos do Senhor, então verão todas essas bênçãos e a acompanharão. Aí diz: bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito o fruto do seu ventre e da sua maçadeira, bendito o seu entrar, bendito o sair. Desliga. Está desligado. Bendito o entrar e bendito o sair, porque assim Deus o criou. No versículo 15 de Deuteronômio diz: mas se não ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, e não cuidar de fazer tudo o que eu tenho preparado, então virão as maldições e seguirão. Então quem escolhe a bênção e a maldição somos nós. Nós não podemos nunca desistir daquilo que Deus preparou para nós. Onde eu estava conversando com a pessoa, ela estava dizendo o quê? Olha bem, no tempo de... Põe som aí. Não mexeu aqui não, não é aqui não. No tempo de Abraão, a bênção veio para ele como? Enquanto ele estava no meio da família, ele estava sobre maldição. E quando ele saiu de lá, Deus disse: saia da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrei. Lá eu te abençoarei. Saíram, olha bem, saiu Abraão e levou com ele Ló. Abraão permaneceu na bênção, mas Ló escolheu a maldição. Por quê? Porque quando ele separou de Abraão, ele ficou em Sodoma. E Abraão ficou nas montanhas, nas terras de Gade, montanha que era muito difícil de ser trabalhada. Mas já Ló escolheu a parte de Sodoma, que era terra plana e muito boa. Porém ele ricou, prosperou nas terras de Sodoma. Mas o povo de Sodoma era um povo amaldiçoado. A cidade de Sodoma era maldita, e de Gomorra também. Então o que aconteceu? Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus quis destruir, então Deus fez o quê? Primeiro queria tirar Ló de lá, mas ele, em vez de ele escolher a bênção, ele escolheu a maldição. E a maldição, ela veio sobre Ló de uma forma muito terrível, muito triste. Quando Deus determinou, Deus foi e disse para Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. E logo imediatamente Abraão lembrou que Ló, seu sobrinho, estava morando lá em Sodoma. Então ele disse: Senhor, se tiver 20 pessoas que te amam, ele disse: não destruirei por causa dos 20. Se tiver 15 justos, Senhor, não destruirei por causa dos 15. Se tiver 10 pessoas, não destruirei por causa dos 10. Senhor, só pela última vez, se houver 5 pessoas, não destruirei pelos 5. Mas a família de Ló era 4 pessoas. Era ele, a mulher e as 2 filhas. Então, até hoje, existe nas terras de Israel uma estátua de sal. Lá, até hoje. Já tiraram tanto pedaço, mas tira de Deus. Confirma, porque ali era o testemunho da maldição na vida de Ló e da família. O anjo chegou na casa de Ló para tirar eles da cidade, para que ele não morresse na destruição. Mas ele não quis.
A mulher de Ló começou a andar para lá e para cá e demorando. Então os anjos pegaram ela pelas mãos e colocou sobre a montanha e disse: olha, saia pela montanha, mas não olhe para trás, porque o Senhor destruirá Sodoma e Gomorra. Mas toda a riqueza dele tinha ficado em Sodoma. Então eles tinham que ir como Deus trouxe Abraão para lá. Porém eles não quiseram. Então o que eles fizeram? A mulher de Ló, andando pela montanha, olhou para trás. No mesmo instante foi transformada numa estátua de sal. E está lá em Israel até hoje. Então por quê? Porque todo mundo precisa entender que aonde Deus abençoa, a maldição não prevalece. Quando nós buscamos a bênção, nós buscamos aonde? Nós buscamos a bênção no Senhor. A maldição ela não vem de Deus. A maldição vem do inimigo. Mas esse inimigo precisa ser destruído. Destruído como? Como podemos destruir a força do inimigo? Porque nós somos fracos. Mas a nossa oração pode muita força. Pode muito a respeito. Porque Deus ouve através da oração. A oração, às vezes a gente faz a campanha quebra de maldição. Para quê? Para que as pessoas saiam daquele marasmo, daquela situação difícil, enganadora, né? E entra num plano de Deus. Porque o importante para você alcançar a bênção e quebrar toda a maldição é você entrar no plano de Deus. E qual é o plano de Deus para a nossa vida, irmão? Será que Deus tem prazer em nos sacrificar, no nosso sacrifício? Não. Deus tem prazer na nossa alegria, na nossa bênção. Porque tudo que recebemos de Deus é abençoado. Mas por que então, porque a pessoa pode ser amaldiçoada e alcança a maldição? Porque em vez de buscar a bênção, eles procuram se realizar em si mesmo. E o homem sozinho não consegue nada, irmão. O homem sozinho precisa entender que ele é dependente 100% do Senhor. Olha bem, quando você dorme, o que você enxerga? O que você vê quando você dorme? Você não vê nada, né? É como uma pessoa que está fora do universo, né? Porque Deus preparou na noite para você descansar, para você colocar o seu corpo e descansar, e não para ficar perturbado. Mas, às vezes, a pessoa deixa de buscar a bênção e alcança a maldição. Quando nós dormimos, nós deitamos, o Espírito de Deus cuida de nós. Eita, Jesus! Toda vez que nós precisamos, nós buscamos em Deus, Deus está pronto para nos abençoar. Só tem uma coisa: o seu coração tem que estar de acordo com aquilo que você busca no Senhor. Amém? Porque senão nada vai dar certo. E para tudo correr bem, você precisa entender que Deus é a única fonte aonde alcançamos a bênção. Quando nós buscamos a bênção no Senhor, Deus coloca o anjo, o Espírito do Senhor, para nos proteger de toda maldição, toda seta inimiga, tudo aquilo que não provém de Deus. Então, a gente precisa tomar uma providência de buscar a Deus. Mas, quando fazemos uma campanha, um propósito com Deus, não devemos quebrar. Por quê? Porque se nós quebrarmos, nós estamos quebrando uma aliança com Deus. Amém? Então, porque Deus não quebra a aliança que Ele faz com o homem, mas o homem quebra a aliança que faz com Deus. Muitas vezes Deus fez aliança com Abraão e cumpriu. Tudo que Ele disse a Abraão, Ele cumpriu. Quando Abraão morreu, Isaac foi para Gerar. E lá em Gerar, ele pediu para sair de lá, porque havia seca, fome na cidade. Era uma maldição terrível. Porém, Deus disse para Isaac: não saia de Gerar, porque assim como eu fui com teu pai Abraão, serei contigo. Então Deus abençoou Isaac ali naquelas terras secas, que ele produziu sem limites, 100 vezes, muito mais de 100 vezes mais, de uma bênção sem limite. Então a maldição ficou quebrada.
Muitos vizinhos de Isaac ali não alcançaram a bênção que Isaac alcançou. Eles ficaram na dependência do inimigo, mas Isaac ficou na dependência de Deus. Porque ele deu ouvido à voz do Senhor, Deus de Israel. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus nos coloca no patamar especial. Porque Deus ama a gente. Se Deus não nos amasse, irmão, o que seria de nós? Seria um desastre. Mas graças a Deus que Deus tem um amor muito grande e Ele cuida de nós em toda situação. Deus não aceita nenhuma maldição contra nós. Mas às vezes nós não buscamos a Deus e ela chega de nós. Ela chega inesperadamente, sem saber como nem porquê, né? Mas porque é o propósito. Quando Satanás foi lançado sobre a terra, ele veio trazer na terra o quê? Bênção ou maldição? Só trouxe mais maldição, só desastre, só coisa terrível. E hoje nós precisamos entender que se nós buscarmos a Deus com fé, com dedicação, com propósito, Deus vai entrar na nossa vida e vai responder aquilo que nós almejamos e buscamos. Deus não tem interesse do homem sofrer. O propósito de Deus é que nós possamos abençoar. Mas é nós que decidimos ser abençoados ou não. É nós que escolhemos. A nossa escolha, irmão, é muito importante na nossa vida. Se nós não escolhermos as coisas da forma que elas são, nós vamos passar por situações difíceis. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, em propósito com Deus, Deus abre as portas dos céus e abençoa o teu povo. Amém? Por isso que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galador do que eu busco. Mas o que eu preciso ter, isso? Para mim alcançar isso, o que você precisa ter é fé. Amém? Lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o galardão do Senhor está nas mãos de Deus. O galardão de Deus está nas mãos do Senhor. E nós precisamos alcançar esse galardão. E para nós alcançarmos ele, nós precisamos o quê? Viver uma vida segundo o propósito de Deus. O querer de Deus. Porque muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer. Aquilo que nós buscamos não é o que Deus quer nos dar. Às vezes Deus tem bênção muito maior para nos oferecer, mas nós ficamos buscando uma coisa que às vezes nem sentido tem. Então temos que entrar na presença e buscar a presença de Deus, para que Ele possa abrir as portas dos céus e mudar a nossa história. O propósito nosso é que Deus mude a nossa história. Aí eu pergunto, está bom do jeito que está? Não está. Mas precisa estar bom, não precisa? Precisa ficar bom, não precisa? Mas para ficar bom, é necessário que nós buscamos na fonte que pode nos abençoar, que pode mudar a nossa história. Quebrar todo o laço do inimigo, toda inveja, toda maldição que são lançadas contra a gente. Às vezes você não sabe, mas às vezes o próprio amigo seu te amaldiçoa pelas suas costas. E aquilo fica sobre a sua vida. Então, quando nós buscamos a quebra da maldição, nós buscamos um alívio do Senhor para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso trabalho, para o nosso bem. E tudo que nós colocarmos à mão, o Senhor vai abençoar. Amém? Porque o propósito de Deus é abençoar. E o seu? O de Deus é de abençoar. E o seu é de quem? Qual é o seu propósito de Deus? De ser abençoado. É ou não é? Então, temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força. É difícil? É, mas não é impossível. Amém? Não é impossível porque nós arrancamos força das nossas fraquezas. No meio da nossa fraqueza, nós arrancamos forças para vencer e mudar a nossa própria história. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Quando nós tomamos posse da vitória do Senhor, nós estamos entrando num caminho que o inimigo não pode entrar. Amém? Você entra numa fase que o inimigo não pode se aproximar. Por quê? Porque o anjo do Senhor está te cobrindo.
E aonde está o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não tem maldição. Não há maldição que possa te alcançar se você estiver na presença de Deus e buscando o Senhor. Porque quando nós começamos uma campanha, uma busca, o inimigo aperta muito mais. O inimigo vai querer fazer você desistir de toda e qualquer forma. Ele quer fazer você parar, porque se você perseverar, ele sabe que Deus vai te abençoar e Deus vai mudar a sua história. Amém? E é isso que ele não quer, mas é isso que nós precisamos alcançar do Senhor, é a bênção e não a maldição. Amém? Lá no livro de Malaquias 3:9, a Bíblia diz assim, começar do versículo 7, diz, roubarás o homem a Deus? E Deus diz sim. Aí o homem diz, mas em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos das ofertas lançadas. Aí Deus diz, com maldição sois amaldiçoados vós em todas as nações, porque a mim me roubais. Mas aí ele tem a forma de como te abençoar. Trazei todos os dízimos a oferta à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, depois fazei prova de mim. Faz prova de Deus através da sua fidelidade, para que Deus possa te abençoar. Amém? Aí no versículo 11 ele diz assim, ó, se eu não vos abrir a janela dos céus e dela derramarei uma bênção tal, e por amor de vós eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da tua terra, dos teus irmãos, da tua ovelha, e a tua terra não será estéril. Amém? Então, é uma promessa. Porque tem muita gente falando, mas eu vou expulsar o devorador da sua vida, você não vai em coisa nenhuma. Ninguém consegue expulsar esse tipo de demônio da vida de ninguém. Porque Deus não deixou nenhum espaço para isso. Qual foi o propósito disso? Levar a fidelidade sua com Deus é que vai derrubar o devorador da sua vida. Amém? Aí ele não vai ter força, porque você tem um compromisso com Deus, na presença de Deus, e Deus ama aquilo que você faz para com Deus. É por isso que é importante a gente observar a palavra de Deus. Às vezes falava, o bispo está falando isso, mas olha bem, aqui ele disse para ele, o próprio Deus disse, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Nesse tempo se dirás de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Deus está dizendo, nós somos descendentes de Israel. Nós somos descendentes da bênção por a promessa de Abraão. Amém? A partir que nós descemos as águas, nós passamos a receber a promessa de Deus que Deus deu para Abraão. Porque ele disse que Abraão seria bendito a todas as famílias da terra. E aonde você vive? Deus não falou que era só de Israel, a família da terra. Em todo mundo, aquele que se aproxima de Deus é bem-aventurado com a palavra, com o propósito do Senhor, com as bênçãos de Deus. E a maldição não vai ter força nunca para te alcançar. Mas precisa ser coerente, precisa ser obediente a Deus, porque é tão fácil, não? Às vezes a pessoa obedece o patrão, obedece o inimigo, obedece todo mundo, mas não obedece a Deus. Deus faz uma coisa e pede uma coisa e ele faz outra. Mas como que eu faço? Como eu aprendo? A Bíblia é o único caminho que te ensina 100% você andar na presença de Deus. Amém? A Bíblia é o livro que te conduz aos céus e a todas as vitórias. Em toda a área da sua vida, Deus quer abençoar na vida financeira, na vida familiar, na vida conjugal, na vida espiritual. Em toda a área da sua vida, Deus quer te abençoar. Mas é necessário que nós estamos dentro dela. Estamos observando. Porque não é o que o pastor simplesmente prega, é o que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor diz. Amém? Porque aqui Deus ensina. Só que Deus não obriga ninguém. Entendeu? Deus não obriga você a pecar, Deus não obriga você a fazer nada. Deus não impede nada que você queira fazer. Só que Ele só vai abençoar aquilo que é abençoado por Ele. Amém? Ele só vai abençoar aquilo que você faz
para Ele e por Ele. Amém? Mas como que eu vou fazer alguma coisa para Deus? Quando eu faço para o meu irmão, para o meu amigo, eu estou fazendo para Deus. Amém? Quando eu me converti, eu fiz o propósito de servir a Deus. Só que para mim servir a Deus tem que ser através da humanidade, daquelas pessoas que Deus traz até a mim, para que eu possa orar por isso e abençoar. Amém? Aí as coisas começam a andar da forma necessária e você pode alcançar de Deus uma resposta muito especial. Amém? Ficamos em pé.